Bioinsumos estão sendo cada vez mais adotados no agronegócio mundial. E o Brasil não poderia ficar de fora, claro, abraçando a ambição de se tornar uma potência sustentável global até 2030. No programa de hoje, vamos falar com o presidente da Araibí sobre o impacto e o uso de bioinsumos. Assista agora A Força do Agro com Joyce Maffezoli. Luiz Mário Machado Salve é presidente da Araibí. É isso? Falei certo? Certo. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Joyce. O prazer é meu e é uma honra. Explica o que significa esse Araibí, que é Tupi-Guarani, né? É difícil dar nome à empresa, né? Eu montei essa empresa em 91 e quer dizer entendimento da terra em Tupi-Guarani, né? Tem total ligação, né? Entendimento, compreensão e Bi é terra. O Brasil aposta em bioinsumos e avança para consolidar sua posição como potência global em agricultura sustentável. E o mercado pode dobrar aí até o fim da década. Como os bioinsumos, Luiz, se tornaram aí tão estratégicos para o agro? É uma soma de detalhes, né? Quando eu fiz faculdade, por exemplo, a gente tinha o Parra, grande professor Parra, de controle biológico. Isso foi evoluindo, do meu modo de ver, além de desenvolvimento da pesquisa crescente, com vários institutos, Instituto Biológico, IAC, Embrapa. Também o Brasil é altamente dependente de insumos, né? Importa muito fertilizantes, princípios ativos, e fica sujeito a câmbio, dólar. Então, é uma oscilação muito grande, essa dependência, custo. Então, à medida que foi evoluindo e surgindo resultados positivos na cana, na soja, foi ampliando a pesquisa e, à medida que foi tornando viável economicamente, o produtor vai se animando e foi crescendo, começou a crescer. Então, no meu modo de ver, eu acho que é uma somatória aí que aconteceu, né? E tem crescido. A gente sabe que a pesquisa não para, a Embrapa é muito importante para o agro brasileiro, como a academia. O bioinsumo, ele pode, inclusive, reduzir essa dependência do Brasil, né, de fertilizantes, que é um dos principais desafios do agro brasileiro, né, essa dependência externa. Sem dúvida. A nossa biodiversidade é enorme, país tropical, né? E isso contribui, tem um potencial de desenvolvimento, de pesquisa, de ampliar muito grande. Então, é fundamental esse investimento em pesquisa, e não só no fertilizantes, como nos defensivos. Mas o importante, Jorge, não é que os bioinsumos excluem os defensivos e os insumos convencionais, nem os fertilizantes, nem os defensivos. Principalmente, ele tem que trabalhar em harmonia, né? Esse é o foco inicial, tanto que ainda representa pouco no todo, né? Mas à medida que consegue harmonizar e trabalhar, isso vai aprimorando benefícios e vai sendo ampliado. Um não substitui o outro, eles trabalham em parceria, né? Um complementa o outro. Mas a tendência, conforme vai ampliando aí a oferta de bioinsumos, a pesquisa vai avançando, acho que é uma tendência, né? A gente usar cada vez mais o bioinsumo. É uma tendência e eu não consigo imaginar onde nós podemos chegar. É um dos setores que eu vejo com maior potencial de desenvolvimento. Tanto os bioinsumos, os biológicos, como a agricultura digital, né, a parte de mecanização, que tem crescido muito. Ambos têm um potencial enorme de crescimento e acredito que os biológicos, os bioinsumos, não dá nem para imaginar onde podemos chegar, né? Então... E como que o Brasil passou a ocupar uma posição de destaque no mercado global de bioinsumos? Por meio da pesquisa, por meio... A Embrapa também tem participação aí nesse Sim, quesito. A Embrapa, os institutos como um todo. Tivemos muito sucesso na soja, na cana,
e também no milho, né, mais recente, e isso foi ampliando. Como falei, com essa biodiversidade, com o crescimento da pesquisa, e o empresário brasileiro, que é muito versátil, né, foi surgindo várias empresas que se especializaram no setor. Então, houve um crescimento grande de oferta, tanto que surgiram as associações, foram se organizando esse mercado. Então, surgiu a Bissolo, a Bimbio, a CropLife, que já envolve as grandes entidades, né? E outras entidades foram se organizando e com isso tem crescido muito em relação ao mundo. Mas veja que as grandes empresas também passaram a investir na pesquisa e entraram no segmento, né? Então, todas as grandes, Syngenta, Koppert, Bayer, a Corteva, estão investindo e crescendo no bioinsumos. E isso vai também refletir no restante do mundo, que cresce, mas cresce menos que o Brasil, mas ainda, com certeza, vai crescer também, continuar crescendo, né? Porque elas têm que acompanhar a evolução, não podem ficar paradas. E né? as exigências do consumidor, porque houve esse crescimento da cobrança do consumidor por ESG, por sustentabilidade. Isso contribuiu muito para o desenvolvimento do setor, porque o comprador dita o que ele quer, né? É forte isso, né? Então, à medida do possível, tem que ir valorizando esse uso dos bioinsumos, o que o Brasil já tem crescido, mas o Brasil ainda, como diz nosso amigo Tejon, ele não se comunica. A gente faz muito, mas não sabe comunicar para o resto do mundo e nem para o Brasil. Tanto que o agro é criticado principalmente pelos brasileiros mesmo, né? O público, a imprensa que não conhece o setor, faz críticas descabidas por falta de conhecimento técnico, mas prejudica muito o setor. Critica porque não conhece, às vezes até conhece, mas critica intencionalmente, né? Você veja o trabalho que a Letícia tem feito com material escolar, de olho no material escolar, porque o que era ensinado ainda mas ela tem feito um trabalho maravilhoso de esclarecimento com as editoras, com os professores, a Mônica também lá na BAG Ribeirão Preto, para esclarecer os professores desde o ensino básico, dando uma visão mais moderna do agro, que é importante, muito importante, né? Agora, Luiz, quais os desafios aí regulatórios relacionados à lei dos bioinsumos? Porque a gente sabe que os defensivos, os fertilizantes, eles têm um processo bem complexo, né? Para serem autorizados, para passar por uma regulamentação aí, os bioinsumos também seguem esse processo? Sim, e foi evoluindo esse processo até na lei que foi feita em 2024. Agora, o desafio é a regulamentação, porque é aquela história, né? Não basta ter a lei, como diz no Brasil, precisa pegar, né? Então, as entidades estão discutindo, um grupo lá coordenado pelo secretário Goulart, conhece muito bem o setor do Ministério da Agricultura, precisa harmonizar todas as entidades, porque a lei não agrada a todo mundo, natural, e até é bom porque precisam se harmonizar para fazer funcionar, porque nós precisamos de segurança, né, seguir normas para ter segurança e crescer com o pé no chão. A verdade é uma só, mas diante de tantas mentiras, é preciso trabalhar duro todos os dias para que ela não se perca. Cada assinatura é um tijolo na construção de um jornalismo livre. A Oeste não recebe um centavo de dinheiro público. Nossa independência é garantida por você. Nosso maior objetivo é fazer com que os fatos apareçam.
Porque a verdade às vezes desmaia, mas nunca morre. Aqui na Oeste, a informação é livre. Somos a voz de milhões de brasileiros. Essa independência editorial só existe quando se tem quem a sustente. E quem sustenta a Oeste é você, nosso assinante. Esse apoio transforma propósito em realidade. É a confirmação de que o jornalismo real ainda encontra espaço para crescer. É a prova de que o Brasil defende a liberdade de expressão. Quando você assina a Oeste, você ajuda a construir um país mais bem informado. Conhecimento é o que sustenta escolhas conscientes. É o aviso de que não existem narrativas capazes de apagar os fatos. E que a verdade continua viva. Assim como o jornalismo. Isso não é apenas um direito, é uma herança. Cada assinatura da Oeste ajuda a garantir que as próximas gerações cresçam em um país onde vigora a liberdade de expressão. Assine. Apoie. Fortaleça a verdade. Faça parte da Oeste. Ô Luiz, e o mercado aí tem uma estimativa para dobrar até 2030. Parece tão longe, mas são daqui a 4 anos. O tempo passa. Pelo andar aí da situação, como você tem acompanhado, provavelmente vai dobrar mesmo? Vai, acreditamos que sim, porque tem crescido mais de 20% ao ano na média, né? Então deve crescer sim e tem potencial para crescer isso. Mas você veja, quando nós organizamos o Fórum Insumos, é tão amplo o assunto que eu não me meto, sou engenheiro agrônomo, mais eclético, mas nós montamos um comitê curador com vários membros para realmente ver a dor, o que o setor demanda, para a gente realmente colaborar com o setor, né? Então, tem pessoas da UCESP, da Sociedade Rural, da Embrapa e outras entidades para a gente construir o conteúdo do fórum, porque é muito amplo, né? Não dá para discutir tudo. É tanta coisa que, por mais que a gente converse aqui, nós não vamos conseguir abranger tudo que... E o fórum está na 3ª edição, vai para a terceira agora em 2026? Vai ser 2026. Quando que é? Vamos fazer em setembro. Uhum. E tem crescido desde a primeira edição, para a segunda já cresceu, agora a probabilidade de aumentar ainda mais? Na verdade, nós fizemos o primeiro em 2023, porque em 2022, lá no COSAG, eu sentia que o setor está crescendo, mas estava cada um cuidando de si. Aí eu tentei harmonizar com o evento, aproximar, na época, o Christian Lombauer era presidente da CropLife. Ele adorou a ideia de fazer um evento juntando a Absolo com o Roberto Levreiro, o Sindimac com o João Lamel, a própria Fiesp, né, com o Bittencourt, o Deagro, para harmonizar o setor e tentar fazer um conteúdo construtivo e de união, e foi muito bom. Fizemos lá na Fiesp, no Teatro do SESI, mas 2024, devido à discussão da lei, não foi feito o evento. E esse ano nós resolvemos fazer, né? Com o apoio das entidades, promoção da Embrapa, Sociedade continua, a Silvia, a Sociedade Rural com o Sérgio, ao CESP com o Del Grande, e apoio das entidades, Sindiveg, a Absolo, CropLife, a Bimbil e a BAG, ou seja, várias outras que eu vou... envolvemos a FIP para tentar trazê-los mais para o agro, sim, a Federação dos Engenheiros, várias outras entidades, porque eu acho que quanto mais somarmos, melhor para o setor, para todos, né? E tem potencial para crescer bem mais, né?
E esse crescimento aí do mercado, você acha que o plantio direto, as condições do Brasil, as condições de clima, de geografia do Brasil, também contribuem para esse crescimento? Contribui. E veja como falei, a gente está só, principalmente na soja, é a que mais usa, né? Até a fixação do nitrogênio, o milho agora, a segunda cultura, e a cana. Mas depois, bem atrás, mas está crescendo o potencial enorme, café, algodão, a fruticultura. E o bioinsumos, também além da produção, também tem a parte de conservação, né? De frutas, a película que protege, dura mais o produto colhido. Então é muito amplo, tem muita coisa a crescer aí, né? E precisamos que o mercado como um todo e o governo desenvolva políticas públicas que contribuam para esse crescimento, né? Não só investimento em pesquisas, que é muito importante isso, tem que ampliar. A Embrapa sempre tem dificuldade aí, tem tido com a parte financeira, então tem até um trabalho muito legal que o Roberto Rodrigues tem feito para ajudar a captar recursos para a Embrapa, e tem que aumentar as parcerias com o setor privado para desenvolver mais o potencial que ela tem, e todos os institutos assim, né, precisam de investimento. Mas além de investimento, o governo ele começou a fazer no Plano Safra um incentivo para quem usa produtos biológicos, né? Isso tem que ser ampliado pelo país todo, como diz, nós temos que ampliar isso no Nordeste, no Norte, mais no Sul, porque os estados que mais usam hoje é Mato Grosso, Goiás, São Paulo, Paraná, mas tem que ampliar pelo Brasil todo, né? E cabe principalmente aí a atuação do governo para promover isso junto com a iniciativa privada, mas fomentar isso. O bioinsumo, ele é a natureza usada em prol da natureza, uma coisa tão óbvia, né? Tão lógica. É ecológico. Ecológico, que demorou tanto para se desenvolver e está desenvolvendo ainda, que ainda é caro, né? Se a gente for comparar, até mesmo porque pela falta de estudos, está engatinhando, o Brasil está um pouco atrasado ainda, nós somos tão avançados em tecnologia, nós temos um dos agros assim mais modernos, mas nesse sentido de estudos do bioinsumo, o Brasil está atrás ainda de outros? Não, acho que não, nós estamos bem evoluídos. O que é que essa tecnologia, a ciência não para de evoluir, né? A gente tem quantos anos de evolução em pesquisa, em ensino, né? Então nós temos um trabalho muito grande que antigamente a gente usava insumos biológicos, resto, esterco, tudo no olho, né? Sem a segurança técnica. E isso foi evoluindo, que é fundamental termos segurança, por isso da regulamentação, das leis, para ter segurança, tanto no produto feito pelas empresas, como um farm, seguir técnicas para se ter segurança no consumo. Às vezes não, nós temos mais perigo à saúde, às vezes produção biológica sem controle adequado, do que usando produto químico, porque ninguém gasta produto químico a mais, custa caro, ninguém joga fora produto. É um equívoco pensar que joga, a mesma coisa remédio. Pode ter um ou outro que é doente e toma muito remédio, mas gosta de tomar remédio, remédio, né? Custa caro, e se tomar demais faz mal. Se tomar um pote de aspirina, você morre, né? Os defensivos agrícolas também. Então, esse desenvolvimento de tecnologia levou a esse controle, a essa segurança, né? Que é muito importante. Mas o Brasil está indo bem, está desenvolvendo a pesquisa e com potencial ainda maior. Você já perdeu as contas de quantos comprimidos toma por dia para tentar aliviar suas dores?
Cansado dos efeitos colaterais que isso causa no seu corpo? Como dor nas juntas, nas costas, nas pernas, dor para levantar, até para dormir. A verdade é uma só, você merece se sentir bem de novo e isso é possível. Com certeza, é isso mesmo. A Vitae Gold traz para você um produto completo de verdade. O Vitae 7 em 1 é uma fórmula com 7 ativos mais indicados por especialistas, agora em apenas 2 cápsulas por dia. Chega de tantos remédios, mais praticidade, mais saúde e menos dor. É isso aí, imagina só, fortalecer os seus ossos, reduzir as inflamações, proteger os seus músculos e cartilagens, recuperar a disposição e ainda reforçar a sua imunidade. Tudo isso com uma fórmula natural, com comprovação científica que age de verdade onde a dor começa. E a nossa querida Lucinha Lins já incluiu o Vitae 7 em 1 na rotina. Vamos ver o que ela conta pra gente. Cansada de tomar vários comprimidos por dia, não é mesmo? Eu também. Por isso a Vitae Gold tem agora o Vitae 7.1. São os 7 principais ativos para cuidar da sua saúde e ajudar você que sofre com dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia. A Vitae Gold desenvolveu um creme de massagem e vai mandar aí para você de presente. Ligue 0800 291 2200. É isso mesmo, o Vitae 7 em 1 mudou a rotina da Lucinha e pode transformar a sua também. Ligue agora para 0800 291 2200 e aproveite a oferta exclusiva. 70% de desconto para os 100 primeiros que ligarem e o relógio inteligente, vai de presente. É isso aí, então chega de remédio para tudo e solução para nada. Vitae 7.1 é natural, eficaz e foi feito para você viver sem dor. E como está a utilização dos bioinsumos no Brasil em relação a outros países? É o que mais tem usado bioinsumos. Aliás, relembrando aí o Tejon, mesmo os produtos químicos, o Brasil é um dos que menos usam defensivos químicos, o que é passado para a sociedade equivocadamente, que o Brasil usa demais. Nós usamos muito em quantidade, mas não em produção por quilo de produto, que é o que interessa, porque nós temos 2, 3 safras, então a gente produz muito mais por hectare, a gente evoluiu muito de importador de produtos, de alimentos e fibras, passamos para exportador, né? Com o crescimento de tecnologia. Então, o uso nosso por produto é muito menor do que o do Japão, que é o que mais usa, mas devido ao clima e no norte se usa uma safra, geralmente, por ano, né? Por causa do clima. E aqui não, a gente tem várias usos, né? Então, é isso, a gente tem muita tecnologia, mas não divulga, né? Hoje você promove o Fórum dos Bioinsumos, mas você é um dos fundadores da AgriShow, né? Se não a maior da América Latina, mas uma das maiores aí também do mundo, né? Sim. Como que foi a ideia lá atrás? Como que surgiu esse conglomerado todo, que é uma cidade, é um mundo, né? De tecnologia, um mundo de máquinas, um mundo de equipamentos. É uma beleza a feira, né? Ela surgiu por vontade de vários empresários que estavam cansados das feiras, os modelos de feira que nós tínhamos, só aquelas feiras regionais que tinha muita festa, muita bebida e pouca difusão de tecnologia e comércio, né? A parte comercial. E eles, à medida que foram conhecendo a Expo Chakra, que era mais antiga, e a Farm Progress Show nos Estados Unidos, que é uma feira lá diferente da nossa, e a gente não conhecia lá, por isso começamos diferente, mas lá é uma feira principalmente de colheita, até por causa do clima, de grãos, e ela ocorre cada vez num estado, né, ocorrer. Então eles queriam uma feira assim, com difusão de tecnologia, com dinâmicas, demonstrações e comercial, em negócios. Aí foi desenvolvendo a ideia, vários setores foram conversando,
Eu trabalhava com a Valmet na época, fazia Valmet Show com o Jacques Torreta, que era o responsável lá, e hoje é CEO da Mahindra, e falava pela Anfávia, e nós começamos a trocar ideias e conseguiu juntar várias entidades com o conceito de agronegócio, de agribusiness, que a BAG também estava sendo formada naquele ano, né? Então nós começamos a trocar ideia em 92, 93 começamos as reuniões com 15 entidades, é até difícil lembrar todas as entidades, né? Tinha Andef, Produção de Sementes, a Secretaria da Agricultura, FAESP, a BAG, recém-formada pelo Ney Bittencourt, saudoso, Sociedade Rural, enfim, são 15, é difícil. Até a Associação de Engenheiros Agrônomos, que eu sempre participei, também participava. Aí, em 94, acabamos escolhendo para começar a cidade de Ribeirão Preto. Escolhemos lá um comitê, nós escolhemos a fazenda, que até hoje está lá, né? Então, fizemos 94, 95, depois, por umas modificações que teve, várias entidades saíram, a BIMAC acabou ficando majoritária, depois a FAESP retornou com 10%, então a BAG, Andes, Sociedade Rural continuaram, e foi isso. Aí nós fomos um dos organizadores, aí eu saí do conselho quando foi contratar a empresa e fiquei pela Araibi e começamos o projeto e o desenvolvimento. Ficamos na AgriShow até saímos no início de 2017. Né? E a AgriShow, acho que ela representa, sim, um marco importante para o produtor, para o agro brasileiro, né? Que tem de novidade, que tem de tecnologia lá, e feiras desse porte acabam ajudando também aí no desenvolvimento do setor, né? Sim, e ela criou filhotes. Nós fizemos na gestão assim, mais antiga, a AgriShow Cerrado, lá em Rondonópolis, em parceria sempre, a AgriShow Luiz Eduardo Magalhães e a AgriShow comigo. Depois trocou, devido à política da BIMAC, saímos, a AgriShow saiu dessas feiras e elas continuaram sozinhas. Luiz Eduardo com a Associação dos Irrigantes da Bahia, fizeram lá a Farm Show, né, se eu não me engano. Farm Show. E a Comigo continuou, a Tecno Show, e a AgriShow ficou só em Ribeirão. Mas as cooperativas também desenvolveram as feiras com demonstrações de campo, que era o forte, o grande diferencial, era a difusão de tecnologia, os plots e as demonstrações das máquinas, né? Infelizmente, hoje o AgriShow ficou mais comercial só, né? Não tem mais essas demonstrações, os plots, depois que a gente saiu, acabou. Mas hoje, o primeiro evento, em 94, nós tínhamos, se eu não me engano, 42 empresas expositoras. Hoje nós temos em torno de 800, né? Uhum. E cresceu tanto que a infraestrutura é difícil, né? Não dá para crescer mais lá, né? O acesso todo é complicado. O ideal seria mudar de fazenda para um projeto moderno, né? Mas... O Brasil respira o agro, tem vocação para o agro, e eventos desse tipo só provam, né, que o Brasil o agro é o setor que movimenta a economia, a força do agro é o Brasil que dá certo. Luiz, muito obrigada pela sua participação aqui, foi um prazer recebê-lo. Eu que agradeço, Joyce, foi um prazer e uma honra, e parabéns pelo programa que eu assisto sempre, tem cada vez melhor, tem crescido e um potencial de crescimento, vamos junto, conte sempre conosco. Obrigada, a gente quer levar informação de qualidade e verdadeira para o público, para ajudar aí a desmistificar e fortalecer o agro. A gente se vê amanhã.